vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Escreveu João no seu capítulo 1, vai dizer que ele é o Deus encarnado, ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o Deus interventor que entrou na história. Ele entrou na história para tirar-nos da condenação eterna. Ele entrou na história para tirar-nos da obscuridade. Ele adentrou na história para tirar-nos da cegueira espiritual e para tirar-nos das entranhas do diabo, cuja antes nós estávamos, segundo o apóstolo Paulo enfatiza em sua carta aos Efésios, capítulo número 2, no verso número 1 em diante, onde ele vai enfatizar para nós que antes nós estávamos mortos em delitos, em pecado, mas agora Deus, pelo beneplácito da sua vontade, ele nos vivificou. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, segundo escreveu João, ele é escrito no ano 90 até o ano 110, segundo a tradição da igreja, acredita-se assim. João já estava velho, João já estava farto de dias, mas mesmo assim, João ainda tinha fogo ardendo dentro dos seus ossos para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E o interessante, meus irmãos, que João, ele já tem um ministério na plenitude do Espírito antes mesmo dele nascer. Por quê? Porque a palavra João, que significa Yohaná, e vem do hebraico segundo o tetragrama, que é o YHWH, que é Yud Revav Re. Ele tem a familiarização com o tetragrama, ou seja, a palavra João significa Deus é gracioso, ou significa misericordioso. Por isso que a gente vai ver dentro da conversão de João que os costumes judaicos ali estão se manifestando sobre a vida de João, porque ele é o discípulo que fica mais perto de Cristo. Ele é o discípulo que reclina sua cabeça sobre o peito do Criador. Ele é o discípulo cujo Cristo andava lado a lado com ele. Ele era um dos seus preferidos, vamos dizer assim. Era um dos que orava com Cristo. Era um dos que andava junto com Jesus Cristo. Ele foi um que estava perto de Jesus ali depois da sua ressurreição. Ele ficou aos pés da cruz, porque só quem vai adiante, só quem vai aos pés da cruz é aquele que é fiel, é aquele que é Cristo de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o interessante, meus irmãos, que o Evangelho segundo João, ele enfatiza Jesus como Deus. Mas se nós vamos descobrir essa narrativa no capítulo 13, Jesus está servindo, lavando os discípulos. Jesus ele vai cingir-se, Vinícius. O que é cingir? Jesus ele vai quebrar o costume que ele está manifesto nos dias de hoje. Que costume é esse, Vinícius? Jesus ele vai mostrar as suas partes inferiores para aqueles discípulos. O que é cingir-se, Vinícius? Todo mundo sabe que o manto que o povo usava naquela época, ele cobria as pernas e cobria os nossos braços. Jesus ele tira as suas mangas, atasca ao seu pescoço. Ele suspende o manto que estava sobre as suas pernas e amarra a sua cintura, porque ele tinha que cingir-se dessa forma para que ele pudesse lavar os pés do discípulo sem molhar as suas vestes, porque a toalha que ele estava vestida era a toalha que ele tinha que enxugar os pés do discípulo. Se você não entendeu, eu explico para você nessa noite, meus irmãos. A mesma mão que estava dobrada, que estava esticada na cruz do Calvário, é a mesma mão que socorre quando você está. As mesmas roupas que ele usava nos dias do seu ministério, foi as mesmas roupas que ele usou para servir aos discípulos em amor e humildade. Jesus ele nos ensina uma lição e um chamado à humildade. Jesus em seu ministério, sendo Deus, esvaziando-se da glória que ele tinha no céu com Cristo, segundo João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, no verso número 1 em diante. Ele faz a sua oração pedindo a restauração daquela glória. Que glória é essa? Era a glória ontológica. O que significa ontologia, Vinícius? Ontologia, ele precede a palavra essência. Então Cristo está orando para que fosse restaurado a glória que ele tinha, mas ele não deixou de ser Deus. Ele está nos dando a lição ao chamado de ser altruísta. Eita, começou a falar comigo. Não, altruísta significa exercer alguma função sem querer ou cobrar algo. Jesus ele nos ensina que o ministério terrenal, o ministério e a nossa vocação, ele não é suficiente somente em estar nos auditórios. Jesus nos ensina que o ministério, ele nos faz entender que nós, mesmo sendo alguém com título, temos que servir aqueles que não são nada perante a sociedade.